paz e a graça do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Deus é tão bom, é tão misericordioso, que mais um dia Ele fez para a gente estar aqui na presença dEle, né? E é mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de falar do amor dEle, né? De falar da graça dEle. Meus queridos, antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado, né? Você receber a notificação do YouTube, né? Então que o Senhor continue lhe dando força e coragem, lhe dando fome e sede da palavra de Deus, né? A palavra do Senhor nos diz no João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 16. É uma passagem bem conhecida, meus queridos, mas a palavra de Deus precisa sempre ser pregada, né? Para a gente nunca esquecer, né? Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, ele é tão grande. Ele foi e ele continua sendo tão grande, né? Que ele deu o seu único filho, unigênito, para vir morrer na cruz do Calvário. Para me dar uma oportunidade, te dar uma oportunidade de nós crer na palavra dele, né? Receber ele e herdar a vida eterna. E aqui fala, né? Para que todo que nele crê não pereça. Esse crer, meu querido e minha querida, é um crer e obedecer. Porque não vale apenas eu dizer que eu creio, mas se os meus atos contradizem a minha fé, isso não vale, né? Porque o que vem buscar o seu povo é o Senhor Jesus Cristo e Ele conhece a gente por dentro e por fora. A Ele ninguém consegue enganar, né? Então aqui a palavra diz, é o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer tem que ser completo, é um crer com obediência, né? E diz mais: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando Jesus Cristo veio, ele não veio julgando ninguém. É tanto que a gente vê em várias passagens da palavra de Deus, né? Jesus Cristo restaurando a vida, né? Perdoando os pecados daquela mulher adúltera, né? Aquela pecadora, né? Que, segundo aqueles homens, ela foi pega no ato, né? De adultério. Só que eles não trouxeram o homem, né? Eles trouxeram somente a mulher porque eles queriam ver, eles queriam achar uma maneira de acusar Jesus, né? Trouxeram aquela mulher e não trouxeram o homem, porque o correto era para ter trazido os dois, mas só trouxeram a mulher. Mas ali, Jesus Cristo, meu querido e minha querida, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que aquele que não tivesse nenhum pecado fosse o primeiro a tirar a pedra. E ali todos se retiraram, porque todos tinham pecado. Nenhum ali, daqueles homens que trouxeram aquela mulher, nenhum era isento de pecado. Mas todos eram pecadores, né? E a palavra do Senhor diz que todos se retiraram, só ficaram Jesus e a mulher, né? Jesus ficou porque ele é Senhor dos senhores, ele não tem pecado e ele estava ali, né? Para perdoar. E a mulher ficou ali como réu. Mas o Senhor Jesus disse algo para ela, né? Ninguém te condenou, mulher? Cadê os teus acusadores, né? Ninguém te condenou? Ela, não, Senhor. Mas eu creio que ela temeu, porque ela sabia que Jesus não tinha pecado. Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus, né? E ele disse, nem eu vou te condenar. Agora vais e não peques mais, né? Vai e não pratica mais o que você está fazendo, né? Muda de vida. Porque quem tem um encontro com Jesus precisa mudar de vida, né? Não pode continuar mais a mesma vida. Tem que haver mudança, tem que haver diferença. Então, quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele não veio para julgar o mundo. Aquela primeira vinda não foi para julgar o mundo, né? A segunda vinda será para vir buscar o seu povo. Agora, a terceira vinda, meu querido, será como juiz, né?
Será como juiz para julgar, né? E aí diz mais, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aquela mulher foi salva, né? E muitas outras pessoas, né? Pecadores, né? O Zaqueu, né? Ele foi também salvo, né? Ele procurou ver quem era Jesus. E ele também teve esse encontro com o Senhor e foi salvo. E muitos outros, e eu e você, porque também nós éramos pessoas que vivíamos na prática do pecado, mas hoje a gente luta para deixar o pecado de lado, a gente luta para não viver uma vida de pecado mais, né? Não viver no pecado voluntário, né? E a palavra do Senhor diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? E a gente vê que Jesus veio, e o que foi que o povo de Israel fez com ele? Mataram ele, né? Por que que eles mataram? Porque eles amaram mais as trevas, o que é errado, né? Do que a mensagem certa, reta de Jesus. É por isso que eles mataram Jesus, porque eles amaram mais as trevas, as coisas erradas, né? Do que a luz que veio ao mundo, clareando, né? Porque quando a luz da palavra chega na vida do homem, ela faz uma separação das trevas, né? Isso aqui é certo, é luz, isso aqui é errado, é trevas, né? E tem essa separação, né? É tanto que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito onde? João 8,32, né? Conhecereis a verdade. Se você conhecer a palavra de Deus, você só faz as coisas erradas se você quiser fazer. Mas você já tem a luz, né? Que a luz, quando a luz chega, as trevas vão embora, porque não tem como, né? A gente vê que a casa da gente, muitas vezes, à noite, a gente sai, apaga as luzes, né? Fica tudo escuro. Mas na hora que você chega dentro da sua casa, que você liga a lâmpada, né? A claridade chega e a luz, as trevas, a escuridão vai embora. E assim também é quando Jesus chega na minha e na sua vida. As trevas têm que sair, o mal tem que bater em retirada. Então, meu querido e minha querida, essa é a missão do filho, né? Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz a fim de não serem arguidas, né? Manifesta, né, as suas obras, né? Mas que você que está aí do outro lado, meu querido, que você venha a cada dia buscar o Senhor, né? A cada dia tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, né? Porque o amor de Deus é grande. A Bíblia diz que ele amou. E o Senhor continua amando as pessoas, dando oportunidade. É assim que ele manifesta o amor dele, né? Dando oportunidade do homem e da mulher se arrepender, ouvindo a palavra dele e se converter a essa palavra, né? E viver essa palavra, né? Porque aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva forte, veio o vento, veio as tempestades e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. O alicerce dela foi na rocha, né? Nada fez ela cair. Assim é na minha, na tua vida, se tu viver a palavra de Deus e eu. Vem as lutas, as dificuldades, né? Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, se você crer em Jesus e viver essa palavra, nenhuma luta te derrubará, né? Como disse o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, né? Será a escassez, né? As lutas, nada poderá nos separar do amor de Deus, a não ser que a gente mesmo não queira estar nesse amor, viver esse amor, né? Mas a palavra também fala, meu querido e minha querida, do homem que construiu a sua casa na areia, né? Qual é a estrutura de alguém construir a sua casa na areia? Nenhuma, né? A gente vê que não veio, aí veio o vento, veio a chuva, a mesma ventania que veio para casa que foi construída na rocha. Só que a casa construída na areia, ela desabou, porque ela não tinha um alicerce bom, um alicerce firme. E assim é todo aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. É comparado a um homem
que edificou a sua casa na areia. Não tem estrutura, né? Na hora que vier a dificuldade, ele vai deixar a palavra de Deus de lado, vai sufocar ele e assim ele corre o risco de perder a salvação, né? Corre o risco de perder o bem mais precioso da qual Jesus veio a este mundo trazer, que é o plano de salvação para a humanidade, né? Então, mais que você edifique a sua casa na rocha, se firme na palavra de Deus, conheça a verdade de Deus, como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vai te libertar e ela vai te guiar até o céu. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, guarde ela, né, como algo muito precioso, porque Jesus é algo precioso. E que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. E não se esqueça, viu, de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo desse.